pessoal, fãs do Bom Senso, nossos seguidores no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Estamos trabalhando em pleno feriado, hein? 7 de setembro, feriado da Independência, a gente firme e forte aqui de novo com casa cheia. Estão aqui comigo na bancada, Renate Paulista, Simão Cirineu, José Licínio, Leôncio Custódio, Nick Lauda Regazzoni e Romildo Pérez, que é este que vos fala. Pessoal, estamos na nossa segunda edição do nosso podcast. Eu acho que temos bons assuntos para falar aí, porque mesmo depois da palhaçada da quarta passada, muita coisa aconteceu. Primeiro ponto, o assunto que eu queria destacar e colocar na mesa para a gente debater é fazer um balanço aí dos protestos que segundo as redes vermelhas, tomaram conta do país. Mas pelo que eu pude acompanhar em rede social e mídia televisiva, o negócio foi bem mirradinho, né? O que vocês acharam? Qual que é a impressão de vocês? Fracasso total. Mesmo a mídia aí sendo bem parcial, especialmente a mídia impressa, sites, foi fracasso total, aquela meia dúzia barulhenta de sempre. Inclusive as imagens, eles têm que fechar a câmera para conseguir reunir um bolo, né? Eu tava vendo o Datenão, eu vi no Datena, né? Pô, Cidade Alerta agora de feriado começa às 3h30 da tarde. E o Datenão fica segurando lá com a criminalidade e com o helicóptero. Cara, o helicóptero tinha que fechar a câmera prevista. Não tinha 1.000 pessoas, sem sacanagem, não tinha 1.000 pessoas. E o que mais me chama a atenção, ou além da questão do número pequeno de pessoas, me chama a atenção a mudança de pauta, né? Porque agora, além do Fora Temer, que está até arrefecendo aí essa pauta, primeiramente Fora Temer, parece que eles estão focando agora num negócio de diretas já. A gente voltou a meados da década de 80, é isso, senhores? Daqui a pouco vai ter Chico Buarque tocando violão na Praça Roosevelt, Lula e Ulisses Guimarães em palanque, é isso aí? Romildo, eu acho que a principal diferença, até atravessando a resposta dos colegas, é que essa diretas já atual aí que eles estão querendo é de gente que votou no presidente que está governando, né? Que todo esse pessoal votou no Temer. É verdade, você tem razão. E estava gritando aos quatro ventos que o impeachment da Dilma era um golpe. Mas o que é golpe, na verdade, é a revelia da Constituição se falar em diretas já, né? Então, nós temos aí duas contradições desses manifestantes. O duplo padrão moral aí. Para tirar Dilma não pode, que é golpe, porque ela foi eleita. Agora, tirar o Temer pode, porque o recall vale para ele, então. Vale só pro vice, tem que mudar a Constituição. É bizarro isso. E tem gente pedindo, não só direta já, tem gente pedindo a volta da Dilma. Se juntar dos 24 estados em que houve manifestação, não enche a rua Javari. Isso aí é... Não enche a rua Javari, vai sobrar canole, Simão. Vai pior, ter né? fila do canole. Acho que eles não conseguem, é isso que eles não explicam pra gente, é que a Dilma votou no Temer, né? Porque ela votou nela mesma e votou no Temer. Mas sabe que do balanço disso tudo é que o movimento está perdendo força, acho que o dinheiro para a mortadela está acabando, e vai ficar mesmo essa militância aí lavada cerebralmente, o pessoal mais radical mesmo, que vai partir aí para um tipo de protesto até mais violento, como a gente viu na semana passada, né? Há alguns relatos aí de manifestações violentas hoje também, com menos intensidade, até porque teve menos gente. Tá frio, né, pessoal? Além da mortadela acabar, pelo menos aqui em São Paulo deu uma esfriada boa, choveu. O Renate pode falar alguma coisa? Tá parecido aí também, Renate? Aqui é a mesma história, em outros cantos do Brasil também a participação está menor, a tendência é que a questão da radicalização ainda apareça ainda mais, a mesma lógica. Eu até queria puxar, não sei se os colegas já iam falar isso, eu queria puxar um pouquinho o gancho, também teve bastante repercussão a questão da violência, teve artigo para variar do comediante, youtuber, como que chama aquele cidadão lá do Porta dos Fundos? O Gregório Duvivier, em francês. Que até, enfim, tem falando da violência da polícia, de novo com a história que nem direta já, tentando dizer que é a polícia da época da ditadura, eles sempre tentam dizer que é uma época da ditadura, que não tem democracia, é impressionante, né? Sempre se remete a isso. No fundo, para dizer que não tem democracia. Eles falam de democracia, mas eles não. A Constituição para eles é só um detalhe, né?
Porque onde que eles inventaram essa história aí de fazer plebiscito para ter outra eleição? Isso é uma piada. Essa ideia aí. Democracia, quem manda é a Constituição, sabe? E já rasgaram a Constituição mantendo os direitos políticos da Dilma e agora querem inventar mais uma dessa aí? Eu tenho poucas certezas na vida. Uma delas é que esquerda e democracia não são palavras que se combinam, ao contrário do que eles pretendem falar. Deixa eu só... na minha vida. Eu concordo, Renato. Deixa eu só abrir um outro parênteses, que é o seguinte. Muito neguinho aí intelectualizado comprou o discurso do seu Gregório e dos seus asseclas, né? De novamente um discurso de polarização, de nós contra eles, da polícia fascista, dos meninos de 12 anos que tem espinha na cara e que quebram as coisas. Outro dia eu vi um post de um colega nosso, tá, de Arcadas, dizendo, olha, as pessoas têm o direito de se manifestar, tá tudo muito radical, da mesma forma que tinham pessoas ruins nas manifestações fora termo, tinham pessoas ruins nas manifestações espontâneas aí do Fora Dilma. Peraí, gente. Eu fui em algumas manifestações, acho que vocês também. Vocês viram algum patrimônio público ou particular sendo depredado em alguma manifestação? Não tinha black bloc pedindo a saída da Dilma. Não tinha. E aí vira o seguinte, você tem o direito livre e restrito de fazer o que você quiser? Não tem mais lei nesse país? Qualquer repressão policial contra crime flagrante que está sendo praticado, seja por quem for, virou ato ilegal e abusivo? Peraí, pessoal, que duplo padrão moral é esse, pegando o gancho do Simão? Romildo, essa é a tática deles, né? Os caras vão tentar puxar para o extremo para forçar a polícia a reprimir e aí vem a vitimização, né? A tática padrão deles. Alguém aqui acha que a polícia não deve reprimir? Nas manifestações contra a Dilma, tava um clima de paz, não tinha cara cagando na rua, tacando fogo em caixa eletrônico, sabe? E isso não é falar, mas é porque a elite estava... Não, tinha pobre, tinha classe média, tinha rico, só que tinha gente civilizada, tinha gente defendendo o Bolsonaro num canto, tinha gente que é completamente oposta ao Bolsonaro defendendo o liberalismo no outro canto, tinha gente que é neutro e só queria a saída da Dilma e todo mundo dialogando. Isso é democracia. Só que pro PT é democracia, pro PT é o PT no governo. Qualquer outra forma de governo, exceto o PT governando, não é democracia. Essa é a nova língua da esquerda atual. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso aí da polícia nunca poder usar repressão, porque eu já me questionei sobre isso no passado, achava que não, mas a história óbvio que a Venezuela agora tá mal, mas é um padrão assim. Lá também foi se questionando, aí tem a milícia paralela, a polícia não pode usar força, e no final o poder de polícia ele não pode ser usado. De novo, ninguém defende aqui, acho que a gente está brincando, mas uso irrestrito, a gente sabe que tem complicações da polícia mesmo, em operações, mas e nesses casos específicos são pessoas claramente identificadas, depredando patrimônio público e privado de pequenos comerciantes e mais. Você vê algumas cenas que as pessoas saindo correndo dos lugares, ou seja, ameaçando a vida de outras pessoas, ou seja, no fundo a polícia está protegendo pessoas que não têm nada a ver de pessoas que deliberadamente estão pondo outras em risco. É óbvio que ela tem que usar a força policial. É óbvio. Teve o caso da moça que teve um problema da visão, ninguém deseja, acho que aqui essa é a diferença talvez da esquerda e da direita, ninguém deseja o mal pura e simplesmente da pessoa, mas assim, ela tomou um risco, na verdade, que ela sabia, ela fez a provocação, então depois vim de vitimização, pelo amor de Deus. Foi triste, mas aproveitaram o sangue derramado ali para se fazer de coitado depois. Eles gostam. Eles gostam quando acontece isso. E é difícil, porque eles gostam, porque gera um negócio, mas por outro lado, a polícia não pode deixar de usar esse poder quando uma pessoa começa a quebrar tudo. Então, você vê como eles são cruéis, né? Eles fazem uma situação que, na verdade, não tem muito como fugir. E aí ganham em cima da mídia tudo dominada muitas vezes pela esquerda, essa questão da vítima, da violência desmedida policial, que nesse caso não parece aplicar. Mas tem um negócio também, o pessoal da CUT... Na época que eles estavam fazendo, a Dilma ainda estava no poder, eles estavam fazendo as passeatas a favor dela, fazia a CUT e o MTST juntos. Não tinha também depredação. Só que agora o MTST é o do Boulos lá? Do Boulos, do filósofo. Então, estudou no Colégio Palmares, tá? Para que fique o registro de família bem nascida, estudou nos colégios mais tradicionais da cidade de São Paulo. Colégio Caro da Zona Oeste, Colégio Caro do Alto de Pinheiros, para quem não é de São Paulo,
local caríssimo, zona nobre, um colégio aí que a mensalidade está na casa dos milhares hoje em dia. Ele veio depois fazer questão de falar que não, que nós condenamos essa violência. Óbvio que falou bem mais da violência policial do que da violência que desencadeou, né, a reação dos policiais, que foram os vândalos. Falaram que não tinha nada a ver, só que muito convenientemente foi só depois que ele declarou lá, encerrada a manifestação, que começou o quebra-quebra. Então, quer dizer, eu achei muito ensaiado isso aí para acontecer dessa forma. Por isso que eu acho estranho. Totalmente. Antes não tinha violência nas manifestações da CUT e que eles faziam. As manifestações da Mortadela. Juntava um monte de gente e não tinha quebradeira. Por que agora começou? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Na minha opinião, tá? É tática de guerrilha, senhores. Isso aí é cartilha trotskista antiga, né? Stalinista antiga. Foro de São Paulo na veia. E mais que isso, né? Isso é basicamente para desestabilizar o governo central. E aí eu não estou defendendo Michel Temer aqui. Acho que todo mundo que nos conhece sabe que não nutrimos grande simpatia pelo atual mandatário. E especialmente aqui no estado de São Paulo, o governador Alckmin, que tem pretensões políticas, né, faz parte de um dos 3 grandes blocos das lideranças PSDBistas. Então você tem ali o bloco do Aécio Neves, o bloco do Serra e o bloco do Alckmin. Ele fica numa situação ainda mais complicada aqui no estado de São Paulo, em fazer o uso adequado da força, porque me parece que ele não está sendo feito de maneira adequada, é uma leitura pessoal minha, por conta da repercussão negativa de mídia que isso dá. Eu queria muito ouvir o entendimento do Licínio, que está aí nas Minas Gerais, como é que ele encara essa situação toda. A gente verifica disso aí, é uma pretensão de se vigiar a polícia antes mesmo dela fazer qualquer coisa. Já se coloca a polícia como vilã, né, e se esquece os tais dos black blocs, dos radicais, que realmente têm causado, como foi falado pelo Renate, danos aí ao patrimônio público e privado, né? Então, é uma situação complicada, é uma inversão de valores e é um resquício, né, dessa visão da esquerda de tudo fazer essa referência à ditadura militar, como se a polícia hoje fosse repressora, como era naquela época que passamos por aquele momento. Mas hoje nós temos aí, todos nós aqui, somos uma geração que não vivenciou hoje, que não vivenciou isso, né? E nós temos que olhar para frente, nós temos que considerar que somos um país democrático, temos uma polícia que tem que ser democrática, tem seus problemas, mas a gente tem que ter uma perspectiva pró-futuro, e não mais essa visão do passado, de repressão, sem dúvida, de nós contra eles, o Estado como repressor das pessoas, do indivíduo. Não tem mais DOPS, não tem mais DOI-CODE, não tem mais delegado Fleury, não tem mais Brilhante Ustra aqui nesse país, né, pessoal? Romildo, só deixa eu abrir um parênteses nisso que o Licínio falou, e talvez até o governador aqui de São Paulo, e creio eu que se isso se espalhar para o Brasil, os outros também, eles até não querem que a polícia desça a borracha para não dar essa repercussão, e aí vai ter um clamor popular contrário, pedindo para a polícia pegar mais pesado, talvez aí legitime uma abordagem mais forte, né? Então, assim, o governador vai falar assim, ó, você vê, até a população já está me cobrando de que a gente não está fazendo nada, assim eu posso dar um próximo passo e coibir do jeito que tem que ser coibido o abuso, né? Porque, a minha preocupação, eu acho que a sua leitura está correta, a minha preocupação é esse clamor popular dar margem a exageros da polícia que se sentiria com carta branca para reprimir de uma maneira mais exagerada ou não à altura da agressão feita, entendeu? Não me parece ser acho que é uma tática ruim essa, tá? Se é que é uma tática que está sendo usada pelo governador de São Paulo ou por outros aí. Ele vai de acordo com a opinião pública, lembra naquele negócio do Pinheirinho lá? Invade, não invade, quer dizer, invadido já estava, mas retomam ou não a posse, expulsa ou não expulsa, e tem um termômetro da mídia, então... PSDB, né, Simão? PSDB, se os jornais estão falando muito mal da polícia, a polícia tira o pé do acelerador um pouco, aí se a bagunça começa a ficar grande demais e o povo pede, aí algum comandante vai lá e fala, ó, senta a borracha aí, mas com moderação e tal.
É o partido do isentão, né? Pois é, o isentão. O problema é que o monopólio da força é do Estado. A polícia é um instrumento do Estado para garantir o monopólio e o uso moderado da força. Se tem alguém quebrando patrimônio público ou privado, pichando o carro, a polícia tem que dar um basta nisso. Seja o cara de direita, esquerda, de baixo, de cima, não tem essa, é isonomia, a lei vale para todos. Isso não é ser tolerante ou intolerante, né? Isso é só querer que a Constituição e a lei seja cumprida. É manutenção da ordem e cumprimento da lei, são as duas premissas. Pode protestar, cara, só não quebra as coisas, entendeu? Só não invade patrimônio público, depreda, agride comerciante. Porque um dia, se isso continuar nessa linha, um belo dia algum comerciante lá da Baixada da República, que eles adoram ir pra lá, vai tirar uma 12 debaixo do balcão e vai apagar os 3. Entendeu? Aí a desgraça vai estar feita, pessoal. É que protesto pacífico não dá mídia, né? Esse que é o problema. Por isso que eles querem fazer confusão, botar fogo em lixo, senão não dá audiência. Por que os caras param a marginal? Porque eles não conseguem colocar 1 milhão na Paulista. Exatamente. Simão, protesto pacífico da mídia, quando tem gente, né? O dos caras não tem. Pois é, se os caras conseguissem... Eles não conseguem colocar 50 mil pessoas no campo de Marte. Não sabe, não consegue nem, sei lá, aquelas reuniões do pastor cowboy lá, põe muito mais gente no campo de Marte do que o petismo. O que acontece? Eles não conseguem pôr meia dúzia lá de gato pingado para parar a Raposo e a Castela, porque é para chamar atenção, entendeu? Imagina o custo. A gente, não só do cara que está parado ali, mas pensa em custo econômico, em externalidade, em coisa que negócio que está deixando de ser feito, e tem um monte de coisa. Então, a polícia tem que ir lá, tacar um jato d'água naquele fogo que está pegando e tirar a moçada dali no escudo, falar, moçada, vamos sair, vocês não saírem, a gente vai arrastar vocês que nem o Suplicy. E aí, ponto final, a lei vale para todo mundo, não tem essa. Aproveitando esse gancho aí de pauta... Não, eu ia fazer uma piada se alguém achou os documentos do Suplicy lá, que ele foi furtado na manifestação. Que eu saiba, ainda o pessoal não devolveu os documentos dele, não, né? Nada me tira da cabeça que isso aí foi plantado pelo pessoal da campanha dele, cara. Porque vai perder carteira, assim, lá em... E apesar disso tudo, ou por causa disso tudo, ele vai ser disparadamente o vereador mais eleito, mais votado da cidade de São Paulo, não tenho dúvida. E vai puxar um monte de petista para a Câmara dos Vereadores aqui. Viu? Para os nossos ouvintes que votam em São Paulo, convençam outras pessoas a não votar no Suplicy. Ele não é o senhorzinho bonzinho, e mais que isso, mesmo que você ainda tenha algum resquício aí de gosto pela, sei lá, inocência, suposta inocência dele, vai levar pilantras aí junto com ele na votação. Convença as pessoas a não votar no Suplicy, pelo amor de Deus. Falou, porque verdade. Tinha muito não petista que votava no Suplicy porque achava, não, porque ele é honesto. Ele é honesto. Mas ele é honesto, mas nada do que eu não duvido que ele não seja honesto, mas nada do que ele fala faz sentido. E as ideias dele são todas idiotas, sabe? Você vai votar num cara assim? Mas tinha um último assunto, tem mais um, só pra gente, pessoal, tem um último assunto aí que o Romildo queria puxar com a gente aí, que mais um caso de polícia aí, mais um lava-jato, outra versão aí, né? Então, pessoal, o outro assunto acho que está na pauta aí foi o que foi estourada aí uma nova operação da Polícia Federal, bem parecida aí com a Lava Jato, especialmente na Lava Jato nas primeiras etapas, se focou, né, nos núcleos privados, que é a Operação Greenfield, que tem foco aí nos 4 grandes fundos de pensão das estatais, né? FUNCEF, Previ, Petros e Postales. E tem muito a ver com a operação, tem muito a ver com o aparelhamento, especialmente de líderes sindicais junto a esses fundos de pensão, que basicamente depauperaram esses fundos de pensão com grandes suspeitas de corrupção parando sobre isso tudo aí. Licínio, como você é um especialista, o pai da matéria aí, eu deixo você puxar o cordão aí com a tua opinião a respeito do assunto. Bondade sua, Romildo. Mas a gente, desde há muito, a gente sabe que há uma gestão temerária generalizada desses fundos de pensão, que realmente abrigam grandes somas de recursos, e parece que agora, né, as autoridades estão focando nesse assunto, nessa gestão, e promete bastante, até por conta
dos avanços da Lava Jato, das rotinas investigatórias, das novas leis que vieram aí com novos instrumentos de investigação. É um caso, né, são casos que são albergados, né, abarcados por essa Greenfield, que promete realmente. Vai vir muita coisa por aí, porque sabemos que o critério para gerir esses fundos era ou é político partidário, então tem muita coisa que vai sair daí. E é muita grana, né, meu irmão? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Eu estava vendo uma entrevista de um servidor público, funcionário da Caixa Econômica Federal. O cara contribuiu 30 anos para a FUNCEF. 30 anos de contribuição para o fundo, querendo uma aposentadoria mais bacana, uma tranquilidade na vida, se fosse comparar uma aposentadoria normal pelo INSS. Os caras arrebentaram tanto o fundo que ele, como aposentado, vai ter que contribuir por mais 17 anos para conseguir garantir a aposentadoria deles. Cara, sinceramente, eu não posso nem falar o que se fala lá no interior a respeito disso. Eu estava conversando até com o Nick Lauda sobre isso daí, e ele me falou que o tipo de investimento que foi feito foi ridículo. Compraram, se o Nick Lauda estiver aí me ouvindo, foram comprados títulos da Venezuela. Venezuela e Argentina. Venezuela e Argentina, e esses títulos aí viraram fumaça, sabe? Não vale absolutamente nada. E isso aí, aliás, é um dos indícios pelos quais eles falam que ficou clara a intervenção política, porque nenhum gestor de ativos, a não ser que tenha algum problema mental, ele compraria esse tipo de título como um bom investimento. Pô, o trabalho do cara é fazer o investimento dar retorno. Quem que vai ser louco de comprar papel da Argentina na época da Kirchner e da Venezuela lá, com aquele maluco agora? Quer dizer, querer perder dinheiro. Mas o que se fala é que veio ordem de Brasília, do Planalto, para fazer esse tipo de investimento, para ajudar. Quer dizer, faz lá uma ajudinha com o dinheiro dos outros. É fácil assim. Com dinheiro de servidor público, dinheiro privado. Isso não é dinheiro público, pessoal. Eu não sei o que é pior, né? Você aparelhar ideologicamente uma instituição privada, óbvio, com grandes ramificações no setor público, enfim, cara, é demais, assim, era uma bomba relógio que todo mundo do mercado sabia que uma hora os fundos de pensão viriam pro holofote, isso é um fato, mas assim, para mim é mais um caminho para se chegar ao grande núcleo que comandou todo esse processo, e a gente sabe de quem que a gente está falando, né, pessoal? Chegou a notícia de que um dos escritórios contratados para análise de investimento nada mais era do que um escritório de design de interiores. Eram arquitetos que estavam fazendo o estudo sobre a viabilidade, a rentabilidade das aplicações. Chega a ser ridículo, né? Imagina o que sumiu de dinheiro. Eu queria ouvir o Simão Cirineu nisso daí, especialmente na parte do núcleo político. Vai chegar no Barba, sim. Imagina ali a República de como que é o nome daquele restaurante lá da Polenta do Frango? A República do São Judas Tadeu Demarque. A República do São Judas Tadeu Demarque tá acabando, viu? Tem muita gente de barba, tem muita gente para chegar. Qual barba? Tem muita gente de barba naquele lugar. Tá nos barbas acessórios, por enquanto. Que é não teve aquele cara que não falou nada pro Moro, voltou a ser preso e agora falou que vai abrir a boca. Eu vi isso hoje. Léo Pinheiro é o nome dele, se eu não me engano. Pessoal, uma coisa que é cruel nessa questão dos fundos de pensão também é o seguinte: você tinha os fundos de pensão, como as coisas são de médio ou longo prazo, a coisa de 15, 20 anos, 30 anos, alguns investimentos, ou as pessoas vão pegar o dinheiro assim de volta depois de muito tempo, pequenas perdas ao longo do caminho, ou médias perdas, você não sente no primeiro momento. E foi, acho que, muito disso que eles foi sendo feito, né? Coisas aos poucos, quando você foi ver, um volume muito grande. Mas, de fato, ninguém acompanha tanto coisas pequenas ou médias, porque é um horizonte muito grande. Então, assim, quem quiser fazer sacanagem com fundo de pensão consegue muito bem. E mais que isso, você tinha um movimento aí de mercado já vindo, enfim, em função da estabilidade, desde a época lá do Itamar, de mudança de características da economia brasileira e mudança da questão de juros, que eram muito altos e passaram a ser menores. Os fundos de pensão, que em geral investiam boa parte
em títulos de dívida ou títulos do Tesouro, tiveram, e havia um movimento de mercado, de fato tinha um racional para fazer alguns investimentos mais arriscados para dar a rentabilidade esperada. Só que para fazer isso você precisa de pessoas muito corretas, você precisa fiscalizar, porque senão acontece o que aconteceu, bota pessoas desonestas e dá tudo errado. O lado paradoxal da história é que com as cagadas aí do PT, voltou a questão dos juros altos e os fundos de pensão, pelo menos uma coisa boa fizeram. Os fundos de pensão não precisam mais se arriscar em coisa muito, muito grande, não. Pode voltar com a questãozinha lá do tesouro direto, enfim, não é tesouro direto porque não é pessoa física, mas só para, enfim, comprar título de dívida do tesouro que paga uma rentabilidade alta por um tempo razoável. Então, tem uma coisa boa que o PT fez. A cagada que o PT fez facilitou a gestão dos fundos de pensão agora. Mas isso que você falou... Isso que você falou, Renate, dos pequenos valores, né? Isso é tática de mafioso, né? Isso é tática de estelionatário profissional de crime organizado com estrutura verticalizada, meu caro. A gente viveu sobre 13 anos de lulupetismo, e isso para mim é mais uma prova viva, não que o aparelhamento ideológico venha do PT, tá? Desses órgãos, assim, ele ganhou mais força a partir disso, né, de não privilegiar a decisão técnica e povoar esses fundos de pensão de sindicalistas, mas na realidade são criminosos profissionais. A gente viveu, isso é mais uma prova de que a gente viveu nos 13 anos de lulupetismo sob a garrucha na nuca, virtualmente falando, de um grupo de crime organizado. Uma prova disso é que boa parte dos investimentos esses que deram problema eram feitos por 2 ou 3 desses maiores fundos. Era comum eles fazerem juntos, né? Então era uma coisa muito organizada, muito, muito clara e coordenada por um núcleo central. Exatamente. Posso fazer uma enquete rapidinho aí, já que vocês não têm nada a acrescentar, eu também não? Mudando de pato para ganso, hein? Fale. Semana que vem, Eduardo Cunha vai ser caçado ou não, Nick? Cara... Olha, eles não querem, mas eu acho assim, esse tão cara de pau. Agora eu tô pensando com cabeça de gente que tem bom senso e respeito pelos outros. Agora, se eles salvarem esse cara, velho, na boa. Pode fechar as portas, né? Não dá. Daí o Fora Cunha deixou de ser pauta, hein? Só um detalhe, o Fora Cunha não é mais pauta de manifestação, isso é curioso. É verdade, pararam de falar. E a pauta vem de cima, né? Mas, Nick, sabe o que eu acho que vai acontecer? Como tem muita pressão, vai ter uma conversa, alguma coisa assim, ó, pega teu dinheiro que tá lá fora, vai curtir com a tua mulher aí, que aliás está de novo aí na mídia, pô, a mulher foi fazer compra de sapato de 5 mil reais no meio desse episódio todo num shopping no Rio de Janeiro. É que quando ela vê, quando ela vê, o olho fica grande, né? Meu Deus. Literalmente grande, né, Nick? Escuta, mas ela assim... Ela não consegue fazer vista grossa pro sapato. Mas assim, eu quero que ele seja caçado. Eu quero muito que ele seja caçado. Eu acho que vai para esse cálculo. Ó, caça, fica quieto e manda lá tua mulher ir gastar dinheiro lá, o dinheiro lá fora, que já tem bastante, entendeu? Então já tá com a vida da família aí garantida, mesmo retornando uma parte. O que ele talvez não conte é com o trabalho muito bom do pessoal da Polícia Federal da MPF, que tá pegando dinheiro até, sei lá, onde tá conseguindo recuperar. Mas em princípio acho que vão combinar alguma coisa com ele nesse sentido. A gente pega leve com você, mas, cara, vamos dar uma razão aqui para a opinião pública, para as pessoas, assim, com o mínimo de senso que estão cobrando a tua saída. Me esperando. O Cunha e os deputados aliados dele estão fazendo aquela tática do cai-cai, né, na Libertadores, para acabar o jogo logo. Vai cair. Exatamente. E vai tentando jogar para frente isso, mas eu acho que uma hora não vai ter como, viu? E faltam 20 votos. Pelo que tem sido noticiado hoje, matematicamente falando, faltam 20 votos. Então, essa pressão aí que os colegas colocaram, ela vai ser muito importante e relevante para mudar a cabeça dos faltantes. Também torço muito, tal como o Nick, que ele realmente seja caçado. Do contrário, é uma desmoralização por completo para sacramentar esse momento político que nós estamos passando. Depois do que aconteceu quarta-feira, senhores, eu acredito em qualquer coisa, tá? Verdade. Falar que ele vai ser alçado a presidente da CBF logo depois de ser deposto do cargo de deputado, para mim vai ser normal. Eu acredito num grande efeito Ronald Biggs aí pro Eduardo Cunha. Eu acho que ele sai pela porta do fundo, tá? Para passar a velhice dele aí em algum paraíso fiscal sem tratado de extradição com o Brasil, né?
Ou, eventualmente, se ele conseguir fugir da inabilitação, ele assume aí algum carguinho, alguma secretaria de Estado qualquer aí que o PMDB vai usar de cabide, pelo menos para não ir em cana. Mas que ele vai perder o cargo, eu acredito que vai, muito embora, repito, depois de quarta-feira, meus amigos. Aqui é a República das Bananas, oficialmente falando. Eu acho que é capaz de já tá, inclusive, no acordão lá de fatiar a votação da Dilma no Senado. Eu acho que a acomodação do Cunha já estava nesse acordão, porque tudo bem, ele pode cair para cima, né, que nem o Romildo falou, ou sei lá, ou pegar uma pena, tipo, quando manja Campeonato Carioca, que pega um cara, um jogador dos 4 grandes no antidoping, que a pena, sei lá, é de 3 anos, o cara pega um jogo completamente fora das regras. Então é só para dar aquela passada de mão na cabeça. Então talvez esteja no acordão, mas ele não, ele é um cara brioso, ele tem um ego grande. Então ele não vai também querer tomar uma paulada muito forte, porque senão ele derruba a Temer, ele derruba a STF, ele derruba até o Tite, se bobear. E olha que o Tite ganha 2 jogos, cara. Eu quero mais que ele fale. Eu também, meu, tem que jogar no ventilador agora, não tem mais. E como o Romildo falou, e até o Renate também, pode ter sido feito um acordão mesmo, porque sumiu da pauta aí dos manifestantes do Fora Cunha. E justamente não é nem desde pauta quarta terciária, passada. né? Não é nem rabeira de pauta, não tem mais pauta disso aí. E foi depois da quarta-feira passada, pode ser que tá tudo costurado já. Engraçado da pauta é que tinha uma época que o Jornal Nacional, quando todo mundo pedia a saída da Dilma, o Jornal Nacional ficava pautando meia hora de jornal todo dia falando do Cunha. E eu não sei quem estava pagando isso aí. Que era numa época que o Jornal Nacional ainda não estava batendo no PT. Que eles não achavam que a Dilma já fosse cachorro morto. Depois, quando eles viram que já era, aí começaram a bater. Mas antes, era uma média com o PT que dava até medo. Eu falava, não tem condição. É isso aí, senhores. Cenas dos próximos capítulos a partir de amanhã, se tiver quórum na Câmara dos Deputados. Eu acredito que quórum vai ter. É isso. Aguardemos. Aguardemos. E Aguardemos. até o próximo podcast do Bom Senso, né, Romildo? Teremos muito a comentar. A gente agradecendo aí os nossos ouvintes aí, acho que foi mais uma vez proveitoso e estamos abertos aí a sugestões, a conversas, a perguntas. Podem nos contatar que o impeachment é só o primeiro passo. Exatamente. Em breve voltaremos aí com novas matérias e com quadros novos. Teremos aí a participação dos nossos ouvintes, especialmente dos nossos ouvintes de esquerda. Comentários. Eu espero que eles estejam com a coluna do colega esquerdista, e que será lida aí pelo Simão Sirineu e debatida aí pelos amigos da bancada. Aguardem, senhores. Eu só queria consignar aqui um abraço a 2 amigos que gostam muito do nosso podcast e já ouviram desde o primeiro episódio até esse 1000º. São meus amigos do Rio de Janeiro, Bombeiro Albucacis, e o grande ator de Hollywood, Marco Mastronelli, que também quase ganhou a Casa dos Artistas. Albuca e Mastrona, um abração aí, ó. Estamos no PP aí, semana que vem. Valeu. Um abraço, senhores. Abraço. Abraço. Boa noite.